Estão ouvindo? Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Eu tenho hoje privilégio, alegria de abrir a palavra do Senhor com vocês e isso me deixa contente de estar aqui essa manhã. Quero agradecer o convite do pastor Silas, da igreja, para estar com vocês aqui nesse dia do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos olhar hoje do verso 10 até o verso 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Depois da gente ouvir esse hino, essa música tão linda sobre o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vamos meditar na palavra do nosso Rei. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente chega juntos até o teu trono da graça, através do nosso Rei, Salvador e Senhor Jesus. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor faça essa manhã o que só o Senhor pode fazer, Pai. Que através do Teu Espírito, usar a Tua palavra e mostrar a glória do Senhor Jesus, fortalecer ao fraco, animar o desanimado, encorajar aqueles que estão desencorajados. Usa, Pai, a Tua palavra com poder na vida do Teu povo e mostra como Cristo, servo sofredor que padeceu no nosso lugar e hoje reina para todo sempre, como Ele é suficiente para cada um de nós, Pai. A gente pede isso no nome dEle. Amém. Amém. Deixa eu começar com uma pergunta. Quando você vê um copo de água pela metade, para você, esse copo está meio cheio ou ele está meio vazio? Qual que é a tendência que você vê no seu coração? Você fica contente pela metade que tem água ou você fica descontente pela metade que não tem? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 12. Ele disse que ele sabe o que é passar necessidade, o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então eu queria meditar com vocês essa manhã sobre essa arte bendita, essa bênção que o Senhor coloca nos corações do seu povo de viver contente. Vamos então meditar sobre o contentamento cristão. Paulo tinha o Espírito Santo, ele disse que ele aprendeu a viver contente. Esse mesmo Espírito, Deus Todo-Poderoso, que trabalha em nós, tanto querer quanto realizar, continua hoje fazendo isso na vida do seu povo. Então, vamos ver como que a gente pode aprender esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero definir o que é contentamento cristão. Depois a gente vai para o nosso texto e eu quero mostrar os elementos
desse contentamento, verdades sobre esse contentamento na palavra do Senhor. Mas antes de eu definir o que é contentamento, quero mostrar para vocês aonde que a gente está aqui na carta aos Filipenses, um mapa, então, aonde que a gente está aqui. A gente está perto da saída dos Filipenses, dessa carta. Paulo está quase assinando, colocando no envelope, enviando para a igreja. Mas antes dele fazer isso, ele quer agradecer essa igreja por ter enviado donativos, ofertas para ele lá na prisão. Paulo está preso em Roma. Então eles mandam crente, homem de Deus, Epafrodito, para sair de Filipos e levar esses donativos até Roma. Epafrodito quase morreu. Você vê isso no capítulo 2. Mas, graça de Deus sustentou ele e levou o que Paulo precisava lá para a prisão em Roma. Então é isso que Paulo está fazendo aqui nesse final. Do verso 10 até o verso 20, até quase o final. O tema é esse. Paulo está agradecendo. Igreja, obrigado por se preocuparem comigo e mandar uma oferta, donativos para mim. Olha o que ele fala no versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então isso alegrou o coração de Paulo. A igreja enviou o que ele precisava lá na prisão em Roma. E você ouve Paulo falando sobre alegria. Se você lê a carta de Filipenses, isso nem chama mais tanto atenção. Você já acostumou quase. Porque esse homem, a cada parágrafo, ele não consegue terminar sem bater na tecla da alegria, sem falar de alegria. Ele fala um pouco, alegria, alegria, alegria. O homem está na prisão em Roma. Guardas romanos ali não querem deixar ele sair, mas ele não consegue parar de falar da alegria que ele tem no Senhor Jesus. O verso 10 diz que ele se alegrou grandemente pelo que a igreja enviou para ele. E a partir do versículo 14, Paulo vai falar sobre essa gratidão dele pela igreja, pelo que eles fizeram por ele. Mas antes disso, antes de continuar e agradecer aos Filipenses, que é o nosso texto de hoje aqui, até o 13, Paulo quer fazer questão de mostrar que a alegria dele não é porque ele estava triste, por causa das necessidades, e aí mandaram o que ele precisava, e agora, como ele não tem mais necessidade, então ele não está mais triste. Agora ele está alegre pelo que mandaram, não é por causa disso. Paulo quer deixar claro, não é. Eu agradeço as ofertas, o Senhor vai usar na minha vida, mas não é isso que é a fonte da minha alegria, do meu contentamento. Ele vai falar então da experiência de viver contente com muito ou com pouco. Então agora a gente está pronto para definir. Deixa eu tentar definir o que é contentamento cristão. A gente vai olhar para o nosso texto. Eu quero mostrar então 4 verdades sobre esse contentamento cristão. Então, uma definição: contentamento cristão é o estado espiritual de satisfação em Cristo que independe da situação. O estado espiritual de satisfação em Cristo que independe da situação. Então vamos olhar para o nosso texto, testar essa definição e ver 4 verdades importantes então sobre contentamento. Primeira realidade importante sobre o contentamento cristão é que ele é precioso. Ele é valioso, ele é precioso. Olha o versículo 12. Paulo diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala de segredo de viver contente, não porque é algo escondido que ninguém pode saber, não é essa a ideia. É segredo porque é difícil de encontrar. Quando você encontra, ele é muito, muito precioso. Uns dias atrás eu estava lendo a história de um fazendeiro mineiro, estava lá precisando de água para sua plantação. Ele desce até perto do rio, Abaeté, chega lá, se abaixa para pegar água, ele olha e vê uma pedra diferente. Ele acha diferente aquela pedra. Pega aquela pedra, tira lama, lava, leva para casa. Na hora, ele não sabia, mas esse fazendeiro mineiro tinha acabado de encontrar o maior diamante vermelho do mundo. Diamantes são raros.
Diamante vermelho é o mais raro de todos os tipos. Ele tinha acabado de encontrar uma pedra 13 quilates, avaliada em 30 milhões de reais. Diamantes são preciosos. Mas sabe o que é mais precioso do que um diamante vermelho difícil de encontrar? Contentamento cristão. Um pastor inglês, 300 anos atrás, escreveu provavelmente o livro mais importante sobre esse tema do contentamento. Olha o título que esse pastor inglês deu. Jeremias Burroughs, ele deu o título: A Joia Rara do Contentamento Cristão. Contentamento é uma joia rara, não é igual capim que você encontra em qualquer lugar. É raro. Mas quando você encontra ele é valioso, ele é precioso. E é isso que a gente vê aqui no nosso texto. A pessoa que encontra, experimenta esse contentamento no coração, é uma pessoa espiritualmente rica. Olha o que Paulo falou, 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Meus irmãos, a gente se dedica a aprender tanta coisa, é ou não é? Você aprende uma profissão, você aprende uma outra língua, você aprende a dirigir, você aprende a cozinhar, tantas coisas que a gente aprende. Por que não a gente se dedicar a aprender o contentamento espiritual, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, pela graça de Deus, a gente aprender contentamento cristão? Ele é muito, muito mais valioso do que qualquer diamante vermelho que existe nesse mundo. Esse é o primeiro ponto que a gente vê. Segunda verdade sobre o contentamento cristão, e essa é uma excelente notícia. Olha isso, o contentamento é aprendido. O contentamento pode ser aprendido. Essa joia rara pode ser encontrada sim. Pode ser encontrada. Olha o versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi, de novo, segunda vez, aprendi. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo teve que aprender contentamento. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo, você sabe quem foi o apóstolo Paulo? O grande pregador para os gentios, plantador de igreja na Europa, perseguido pelo nome de Cristo, viu o Senhor face a face, subiu ao terceiro céu. Esse apóstolo Paulo, ele disse que ele teve que aprender. Ele não nasceu sabendo. Ele teve que aprender contentamento. E se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. O mesmo Espírito agindo na vida dele e agindo na nossa vida. Então, meu irmão, esperança. Eu quero dar esperança para você. A gente pode aprender, sim, a viver contente no Senhor Jesus. Dizem que ninguém nasce sabendo, não é isso? Você pode aplicar isso também para a vida espiritual. Ninguém nasce de novo, ninguém ganha vida espiritual e, naquele segundo, já vive contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. O Senhor vai fazendo isso na nossa vida, através da nossa jornada cristã. Todo maratonista começou engatinhando. É ou não é? Ele não saiu correndo igual um foguete. Começou engatinhando, levantou, segurava, caía. Daqui a pouco está andando, daqui a pouco está mais confiante, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco... Pronto. Tem etapas. Então você tem que ter paciência. O Senhor sabe que a gente é pó. E Ele ama a gente. Ele vai ensinar a gente a aprender a viver contente. Mas quero lembrar você que existe uma diferença enorme entre você aprender a andar e você aprender contentamento. Gigante. Existe uma diferença enorme, estudantes, entre você aprender geografia e história do Brasil e você aprender contentamento. Por quê? Porque aprender a andar é algo natural. Aprender história e geografia, você pode aprender. Você não tem que nascer de novo para aprender essas coisas. Agora, aprender o contentamento, experimentar o contentamento cristão não é natural. É sobrenatural. Só o Senhor, o Espírito Santo, pode fazer isso dos nossos corações. E para Ele fazer isso na nossa vida, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse livro
sobrenatural. E clamar a um Deus que faz coisas sobrenaturais, que afeta o coração das pessoas e muda. E junto com o povo de Deus, clamar, pedir para o Senhor fazer isso na nossa vida. Nos dá alegria, contentamento. Ninguém na escola do contentamento é autodidata. Ninguém aprende sozinho. A gente precisa andar em dependência do Senhor, uns dos outros, porque o Senhor usa a gente na vida uns dos outros, e assim a gente vai passando, 2ª série, 3ª série, 4ª série, aprendendo a escola do contentamento. É possível aprender, Paulo aprendeu, e o Espírito Santo quer ensinar a gente a aprender a viver contente. A gente pode então aprender essa arte bendita. Agora, primeiro, a gente viu que o contentamento é precioso. Segundo, a boa notícia, ele é aprendido, é possível você aprender a experimentar o contentamento. Terceiro, e a gente viu isso na nossa definição, o contentamento, ele é independente da situação. Essa é a natureza do contentamento cristão. Você ganhar uma herança enorme e ficar contente, você não precisa de algo sobrenatural na sua vida, certo? Não precisa. Qualquer um fica contente com isso. Agora, você fica contente em qualquer circunstância. Isso só o Senhor pode fazer. Olha o versículo 12. Olha a natureza desse contentamento. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Essa é a natureza do contentamento cristão. Ele não flutua que nem uma jangada no mar, afetado pelas circunstâncias. Não. O contentamento cristão é mais como um navio enorme que vai para o seu destino. E as ondas batem, mas elas não afetam esse navio firme, ancorado no Senhor Jesus. Esse que é o contentamento cristão. Paulo disse que ele aprendeu a viver contente se ele está bem alimentado e se ele está com fome. Por quê? Por que Paulo aprendeu isso? Porque a quantidade de comida na barriga de Paulo não define a quantidade de contentamento no coração dele. É isso que ele está dizendo. Ele aprendeu a viver contente, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Porque ele aprendeu a não definir o contentamento, quantidade de contentamento no coração dele, de acordo com a quantidade de dinheiro que tem na carteira dele. Ele se livrou de usar as réguas que esse mundo quer colocar para a gente medir o nosso contentamento e a nossa alegria. É ou não é? Se o contentamento, nosso contentamento, está nos esportes, o que acontece? Se meu time ganha, estou feliz. Se meu time perde, meu mundo acabou. Não é isso? Se o meu contentamento está no meu sucesso na carreira e eu vou bem, eu estou feliz. Mas se acontece algum problema, as coisas estão difíceis, perco esse contentamento. Eu fico triste, porque eu estou colocando o meu contentamento na situação. Meus irmãos, essa é uma parte fundamental para a gente experimentar, ou começar a experimentar esse contentamento. A gente tem que considerar uma questão muito importante que afeta o nosso nível de contentamento, que é uma coisa chamada expectativa. Expectativa. Se a nossa expectativa é que as coisas têm que ser fáceis no trabalho, ou na minha casa, ou na igreja, o que acontece quando as coisas se tornam difíceis? Eu fico triste, eu fico mal, eu começo a duvidar do amor do Senhor por mim, porque eu estou querendo contentamento na situação, e não em outra fonte, que a gente vai ver aqui no nosso texto. Se a minha expectativa é que as coisas forem tranquilas, e elas forem me dar esse contentamento, quando elas param de me dar o que eu quero, eu fico mal. O contentamento foge, vai embora. E eu paro de experimentar o que o Senhor quer que a gente experimente. Olha como Paulo tem uma expectativa super baixa e pequena do que o mundo pode dar para ele. 1 Timóteo, de novo, capítulo 6. Depois de ele falar
que a piedade com contentamento é fonte de lucro. Olha o que ele fala, 1 Timóteo 6:7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo tem uma expectativa enorme do que Deus pode fazer nesse mundo. Ele sabe quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele salva pecadores, santifica o povo de Deus. Deus opera milagres. Ele abre o mar. Ele sabe o que Deus é capaz de fazer. A expectativa que Paulo tem em Deus é enorme. Mas a expectativa do que o mundo pode oferecer para ele é bem baixa, é pequena. Ele não coloca grande expectativa nisso. E é verdade ou não é, meus irmãos, que boa parte das nossas frustrações são porque a gente coloca a expectativa errada nas coisas erradas. É ou não é? Então eu quero animar você a ter uma expectativa enorme no que Deus pode fazer no seu coração, no coração das pessoas que você ama. Tem uma expectativa enorme do que Deus pode fazer. Agora, não coloque expectativa no mundo, no que Ele pode te oferecer. Esse mundo cria máquinas de descontentamento. Espalha isso. Televisão, anúncio, outdoor. Máquinas de descontentamento. Antes estava tudo bom, estava bem, eu estava satisfeito, mas eu olho, eu não tenho aquilo. Pronto. Não vamos buscar contentamento nas coisas que não têm poder para fazer isso no nosso coração. Agora, você ouve isso, e você pensa, poxa, então eu tenho que viver igual uma estátua, não importa as notícias que eu recebo, eu estou sempre contente. Não é isso que é o contentamento cristão. A gente reage de forma natural. Deus nos fez com emoções. Não é para você reagir se você foi promovido ou foi demitido, você reage da mesma forma. Ah, tá bom, tudo bem. Não é isso. Se o médico traz o exame e fala que agora acabou, você está curado. Ou o médico traz o exame e fala, ainda está lá. E você reage igual, da mesma forma. Não é isso que é contentamento cristão. Não é isso. Mas o contentamento cristão está abaixo de tudo isso. Essa paz, essa alegria, essa serenidade, essa confiança, certeza de que Deus me ama. Ele está comigo. Ele é sábio. Ele sabe o que Ele está fazendo. E mesmo em meio a essas situações, você experimenta esse contentamento cristão. Olha o que Paulo disse, 2 Coríntios 6. Você deve conhecer essa passagem conhecida. Esse é o paradoxo da vida cristã. Ele fala que nós estamos entristecidos, mas sempre alegres. A gente tem motivo de sobra para ficar triste, é ou não é? O pecado que ainda resta no nosso coração, miséria nesse mundo, caos, crime, tem muitos motivos dignos das nossas lágrimas, tristeza. Mas abaixo disso, como a fundação dessa nossa tristeza, pelo que ainda acontece dentro da gente, fora da gente, tem o contentamento cristão, essa expressão de fé, confiança, que Deus é bom, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele vai me carregar até o fim. Cristo é suficiente para mim. O que é ser crente? Ser crente é mais do que saber a verdade, é ou não é? Crente é aquele que, pelo poder do Espírito Santo, experimenta o poder da verdade no nosso coração. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. E você sabe, Paulo pratica o que ele prega, é ou não é? Ele está na prisão, está em Roma, preso, não pode sair. Mas ele está alegre, porque a alegria dele não está na liberdade física, mas na liberdade que Jesus conquistou para ele, e que nada nesse mundo pode arrancar dele. Nada, porque nada pode separar o Filho de Deus, os filhas de Deus, do Senhor, do amor dele. Muito bem, para terminar, meus irmãos. Primeiro, contentamento é precioso, mais que um diamante vermelho. Contentamento é aprendido, a gente tem esperança, a gente pode aprender e crescer. Contentamento. E, terceiro,
ele independe das circunstâncias, do que está acontecendo fora de mim. Agora, a pergunta final é: como? Pergunta prática. Como? Como que eu experimento esse contentamento? Eu quero isso. Me fala como. Como que eu experimento esse contentamento, essa realidade sobrenatural no meu coração? Você encontra essa joia rara do contentamento em Cristo. E somente em Cristo. Olha o versículo 13. Olha o que Paulo fala no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo agora aqui está revelando o segredo do contentamento. A única forma do nosso contentamento não variar é se ele não tiver nas circunstâncias que variam, mas tiver no Senhor, que nunca muda. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa é a maneira do nosso nível de contentamento não variar. A gente definiu o contentamento cristão como o estado espiritual de satisfação em Cristo. Não é uma satisfação abstrata, genérica. A alma contente tem os olhos fixos num lugar, nele. Esse que a gente acabou de cantar aqui. É isso que a alma contente, é para ele que a alma contente olha, para o Senhor Jesus. Você não gostaria de viver contente? Toda e qualquer situação, já imaginou experimentar isso sempre? Independente do que acontece na sua vida, existe essa alegria. Mesmo que em meio a lágrimas, sofrimento, existe essa alegria, essa fonte de paz interior. Quem não quer esse contentamento? A resposta de Paulo para a pergunta: Paulo, como que eu experimento isso na minha vida? A resposta de Paulo, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele, não em mim, naquele que me fortalece. Como isso é importante. A gente vive num mundo de empoderamento pessoal. Já ouviu isso? Empoderamento corporativo, empoderamento feminino, empoderamento profissional e mentores que querem fazer você acreditar que tem poder aí dentro e você pode. O Senhor vem, Filipenses 4,13, e diz: não, para de procurar poder em você. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a fonte de contentamento. Vá para o meu filho Jesus. Ele é o segredo, ele é a chave, ele é a porta, ele é a fonte, ele é o alvo. Nele a gente pode viver contente. Você sabe, se você é cristão já há um tempo, que esse é um dos versos mais distorcidos da Bíblia. É ou não é? As pessoas usam esse verso para se convencer que Deus é obrigado a abençoar todos os nossos desejos materiais. É ou não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Casa, carro, carreira. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas não é isso. Não é isso que Filipenses 4,13 está mostrando para a gente. Se a gente entende o real contexto aqui desse verso, ele se torna um poderoso incentivo para nos dar força ao contentamento. Quando Paulo fala tudo posso, a gente tem que definir tudo de acordo com o que ele disse. É ou não é? De acordo com o texto. Paulo, o que é tudo? O tudo não é prosperidade terrena. O tudo é perseverança espiritual. Esse que é o contexto de Filipenses 4, é ou não é? Ele está dizendo que ele aprendeu esse poder de viver contente quando a despensa está cheia e quando a despensa está vazia. Ele diz que aprendeu o poder de viver contente quando as pessoas aplaudem o que ele faz ou quando as pessoas odeiam a ele. Porque ele é fiel ao Senhor. Ele aprendeu mesmo... ele aprendeu esse poder quando você está contente porque você foi promovido e você está contente porque você foi demitido. Então, esse que é o tudo. É tudo no sentido de todas as circunstâncias. É isso que Paulo está dizendo.
João 15:5 diz, o Senhor Jesus falou para a gente, sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 4:13 é o outro lado da moeda. Se sem Jesus a gente não pode fazer nada, Filipenses 4:13, nele tudo posso, naquele que me fortalece, me sustenta, eu posso perseverar. Esse é o lado positivo de João 15:5. Agora eu quero lembrar você de novo que ninguém, nenhum de nós aqui, ninguém aqui consegue fazer isso na força do braço. Não tem como. Não tem como. O poder do pecado é forte demais. Precisa de alguém mais poderoso para fazer isso. E o Senhor, o Espírito Santo, pode fazer isso. Porque para Deus nada é impossível. E o Senhor tem poder para pegar um coração descontente e, sem mudar a situação, colocar contentamento naquele coração. Por causa de Cristo. Deus é capaz. Deus é capaz. Você já viu isso? Você não já viu isso na sua vida? Tem gente aqui nessa igreja que é assim. É ou não é? Uma das coisas mais encorajadoras nesse mundo é você ver um crente sofrendo, mas contente. É ou não é? Poucas coisas animam mais a nossa fé do que você ver um filho de Deus, uma filha de Deus, recebendo os dardos do inimigo e fica firme. Falando, eu tenho Cristo. Ele é suficiente para mim. Agora, quero lembrar você uma coisa. Como que Deus ensina o contentamento para a gente? Qual que são as ferramentas que Deus usa para colocar isso no nosso coração? Uma das maneiras que Deus usa, uma das ferramentas que Ele usa no nosso coração para criar contentamento é a tribulação. É ou não é? A tribulação, sofrimento, provações, são as ferramentas que o Senhor usa no nosso coração para nos dar contentamento. O que eu estou dizendo é que Deus te dá contentamento, muitas vezes, tirando coisas da nossa vida. Essa é a maneira como Deus age nesse mundo. Olha o exemplo de Paulo. Você lembra a experiência dele? Ele orou, pediu para Deus tirar o espinho na carne. O Senhor colocou um espinho na carne na vida dele. A gente não tem certeza o que é exatamente esse espinho. Ele orou, pediu, Senhor, tira! Senhor, tira! Senhor, tira! 3 vezes clamou ao Senhor. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 12, versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por que, Paulo? Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Você reparou que Paulo, ele não diz que ele se gloria, que ele se alegra, apesar das fraquezas. Ele não falou isso. Não foi isso que ele falou. Apesar das tribulações, não foi isso. Ele falou que ele se gloria nas tribulações, nas fraquezas. Por quê? Ele não tem prazer em sofrer. Paulo não tem prazer em sofrer. Ele não tem prazer no sofrimento. Mas ele sabe que Deus usa o sofrimento para aumentar o prazer dele em Cristo. E é por isso que ele se gloria. Porque ele sabe o que Deus está fazendo. Isso faz toda a diferença. A gente lidar com as tribulações. Quando você é fraco, então é que você se torna forte. O compromisso de Deus, meus irmãos, com a gente é muito mais sublime do que tornar a nossa vida confortável aqui. É mais sublime do que isso. O que Deus quer fazer com a gente? Ele quer tornar a gente contente em Cristo. Esse é o compromisso do Senhor com o seu povo. É isso que Ele está fazendo na sua vida e na minha. Como um pai, pensa num pai que leva o filho para tomar vacina. Não é uma experiência muito agradável. É ou não é, crianças? Não é muito agradável. E o pai, ele não está feliz que aquela agulha vai entrar no braço da criança, ela vai chorar. Não existe alegria nisso. Mas o pai sabe
que aquela vacina pode salvar a vida daquela criança. Então, é um meio que Deus usa. Então, se você está passando hoje pela vacina das provações, das tribulações, eu quero lembrar você que o seu Pai Celestial é bom. Ele é bom. Tem um propósito no que Ele está fazendo. Ele quer que você experimente contentamento no Filho dEle, em Cristo. Ele faz isso porque Ele nos ama. O mundo não pode oferecer o que a gente mais quer, o que a gente mais precisa: graça, perdão dos pecados, ser lavado para estar na presença do Senhor. O que a gente mais precisa é de Deus. E Cristo nos dá Deus pela fé. É isso que o Senhor está dizendo para a gente em Filipenses 4. Tudo você pode naquele que te fortalece, perseverar até o fim. Porque é isso que você tem em Cristo, que um diamante vermelho não pode te dar, Cristo te dá. Ele te compra de graça, com o sangue dele, para que você pertença a Ele para sempre. Ele vai fazer você contente, de forma perfeita, em breve, naquele bendito dia, quando a gente vai estar face a face diante do nosso Rei. Meus irmãos, em Cristo, a gente tem 1 milhão de motivos para ficar contente, é ou não é? Na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, na vida e na morte. Porque nem a morte é capaz de separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E deixa eu terminar dizendo o seguinte: contentamento cristão é mais do que você olhar um copo de água pela metade e você dizer que o copo está cheio. É mais do que isso. Contentamento cristão é você olhar um copo cheio de água, transbordando, e você pega o copo, e você bebe, e você diz: bendito seja o Senhor. E você bebe aquele copo para a glória de Deus. E o contentamento cristão é você morrendo de sede, olha para o copo, e o copo está vazio. E você olha para o copo, e você diz: a tua graça me basta. Jesus é suficiente. Bendito seja o Senhor. Esse é o contentamento cristão. E é isso que o Espírito de Deus é capaz de fazer no nosso coração. O contentamento cristão é o contentamento cheio de Cristo. E a gente pode experimentar esse contentamento quando a gente diz, junto com Paulo, Filipenses 1:21. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar, pedir para o Senhor mostrar para a gente todo dia que o segredo do contentamento está em Cristo. Vamos orar. Pai, a gente quer primeiro pedir perdão. Perdão ao Senhor, Pai, por tantas e tantas vezes a gente buscar alegria, contentamento, satisfação nas coisas desse mundo que não podem nos dar, Pai, não podem dar o que a nossa alma mais quer. Pai, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos leva para Cristo. Mostra, Pai, para cada um aqui como que Ele é suficiente, como o Senhor está nos ensinando dia a dia a viver contente nele, em toda e qualquer situação. Traz arrependimento, traz fé e mostra como que nele, no Senhor Jesus, nós temos tudo o que a gente precisa. É por causa da Tua graça e para a Tua glória, é no nome de Cristo que a gente ora. Amém. Se eu soubesse que ele ia falar uma mensagem tão linda como essa, eu cantaria: com Cristo estou contente.